Apesar da interdependência entre os membros da sociedade internacional contemporânea, as desigualdades econômicas, políticas e sociais têm aumentado muito nos últimos anos. Enquanto em algumas regiões do planeta há países altamente desenvolvidos e com um alto padrão de vida, em outras partes há pessoas que vivem absolutamente na miséria. Ao lado de grandes potências militares, como os Estados Unidos e a China, estão os países que não dispõem de exércitos regulares, como acontece em algumas regiões da África. De um lado, o poder dos Estados Unidos, donos de uma economia de 10 trilhões de dólares, segundo a CIA, a Central de Inteligência Americana. Do outro lado, o Haiti, o país mais pobre do continente americano. Para delimitar o grau de desenvolvimento das nações, estabeleceu-se a divisão do mundo em Norte e Sul. Enquanto os países do Norte, composto pelo Japão, América Anglo-Saxônica e Europa Ocidental, são ricos, o Hemisfério Sul é constituído, na maioria, por países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde, em alguns lugares, as pessoas vivem com menos de $1 por dia. Daí o poder que as nações mais ricas exercem sobre os mais pobres, embora essa diferença não seja sempre absoluta. Muitas vezes, um gigante econômico não é um gigante em área geográfica. Uma potência militar também pode entrar em decadência por causa da fragilidade econômica. A igualdade entre os países no sistema internacional só existe no campo jurídico. Nesse sentido, Paraguai e Estados Unidos são iguais perante a Corte Internacional de Justiça. Mas muitas vezes, o direito não é suficiente para garantir a segurança no sistema. Quando o direito falha, os estados partem para a guerra. Como reflexo das desigualdades entre os atores internacionais, o mundo é também dividido em termos de civilização e barbárie. Recursos que são desperdiçados por alguns países, como a sobra de produtos agrícolas, por exemplo, são para outros fontes de subsistência. O tratamento dado a animais domésticos em alguns países supera o de milhões de seres humanos de regiões mais pobres. Enquanto nos Estados Unidos, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública, a desnutrição é responsável pela morte de milhares de crianças em países pobres. Se em alguns lugares a garantia dos direitos humanos é ponto inquestionável, em outros há pessoas sendo tratadas como mercadoria. Na década de 90, firmou-se a ideia de que o mundo pós-guerra não seria marcado por conflitos entre estados, mas entre civilizações. Uma civilização é uma entidade cultural, o mais alto nível de um grupo de pessoas com uma identidade que as distingue dos outros grupos. Elementos comuns podem ser a língua, a história, a religião, costumes e instituições. Para alguns autores, o século XXI será marcado pelo choque entre essas civilizações, que vão lutar pelos próprios interesses. Eventos como os atentados de 11 de setembro, as reações europeias e norte-americanas aos imigrantes latinos, asiáticos e africanos, a guerra no Afeganistão e o conflito árabe-israelense já seriam sinais desse choque. Essa teoria é alvo de muitas críticas, mas não há dúvida de que é uma das características da sociedade internacional. Finalmente, ao falarmos de sociedade internacional, vamos abordar o último aspecto, as tendências centrífuga e centrípeta no comportamento dos atores internacionais. Centrífuga e centrípeta. O que é isso? No comportamento centrífugo, o país se afasta das relações internacionais. Nesse caso, a nação assume uma conduta mais individual, valorizando as decisões internas e não as internacionais. A Coreia do Norte é um exemplo de país centrífugo. Já no comportamento centrípeto, o país tem uma política participativa nas relações internacionais, valorizando as conferências mundiais, a cooperação e a integração. Um bom exemplo é o México, em termos econômicos. Um país pode ter uma conduta centrípeta em termos políticos e ser mais centrífugo em assuntos econômicos.
E mesmo dentro de um sistema econômico, uma nação pode ser centrípeta em certas áreas e centrífuga em outras. É o caso da política externa dos Estados Unidos em relação aos diversos temas internacionais. Para reforçar o que aprendemos no programa de hoje, o Conexão Mundo entrevistou o sociólogo Paulo Roberto de Almeida. Ele nos falou sobre as duas grandes tendências da sociedade contemporânea: o associacionismo internacional e a valorização do indivíduo. Como é que surgiu essa ideia do associacionismo internacional? Surgiu para resolver problemas eminentemente práticos. Países ou grupos de interesse passaram a cooperar entre si desde meados do século XIX para facilitar, por exemplo, a transposição de um trem para outro país, ou a extensão de cabos telegráficos. As primeiras uniões ou organizações internacionais surgiram nessa área. Depois surgiram organizações para cooperar em propriedade industrial, patentes e depois em direitos autorais, e assim foram surgindo várias organizações. Na Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes de Paz de 1919, surgiu a OIT, Organização Internacional do Trabalho, para regular relações trabalhistas. E o grande salto das associações, ou das uniões, ou das agências especializadas se dá com a ONU no pós-Segunda Guerra. Hoje temos, além dessas entidades intergovernamentais, temos as chamadas ONGs, Organizações Não Governamentais, da sociedade civil, geralmente ligadas à defesa dos direitos humanos, meio ambiente, temas de desenvolvimento, ou seja, há uma profusão de associações ou de uniões ou de organizações ou agências especializadas. A característica principal das relações internacionais hoje é o multilateralismo que se exerce através dessas associações. Existem características peculiares ou pré-requisitos básicos para se atingir essa situação de associacionismo? Sim, geralmente é uma união de países que se unem em torno de um convênio. O convênio é um tratado constitutivo, um instrumento internacional pelo qual há um número mínimo de obrigações, direitos e obrigações de todos. Em função daí, os Estados se diferenciam em sua capacidade de assumirem mais ou menos obrigações. Países em desenvolvimento geralmente recebem cooperação internacional para implementarem programas de combate a determinadas doenças ou recebem facilidades no comércio internacional. Países avançados, mais desenvolvidos, têm mais obrigações e assumem encargos internacionais de cooperação com os demais. Já as organizações da sociedade civil, as ONGs, ou mesmo organizações como Cruz Vermelha, elas são feitas para facilitar, melhorar ou minorar o sofrimento de comunidades humanas. Elas atingem diretamente o indivíduo e não interesses comerciais ou econômicos. O fato de terem sido constituídas essas associações, de alguma forma, suprime o papel do indivíduo, do cidadão? Não, sempre são pessoas que têm a iniciativa de criar associações. Menciono a Cruz Vermelha, criada pelo suíço Henri Dunant em 1859. Ou príncipes, chefes de Estado que tomaram a iniciativa de convocar conferências internacionais, das quais resultaram associações ou agências internacionais. Hoje em dia, o indivíduo atua, sobretudo, em grupos de interesse, organizações não governamentais. E, justamente, o papel do indivíduo é realçado pelo fato de que um grupo de cidadãos decide defender outros cidadãos, como se faz nas campanhas contra a fome ou contra a AIDS na África. E que tipo de efeito prático para a vida do cidadão essas associações trazem? Elas podem fazer a diferença entre a vida e a morte. No caso de um continente conflitivo e problemático como a África, existem estados que não exercem soberania, que não têm condições de intervir em defesa dos seus próprios cidadãos. Países divididos por guerras civis, conflitos étnicos ou doenças devastadoras como a AIDS. Praticamente, esses países são
colocado sob a tutela de determinadas organizações internacionais da ONU ou associações civis de luta contra a fome, e são essas associações internacionais que atuam diretamente nos países para minorar o sofrimento de populações inteiras. A decisão dos Estados Unidos de atacar o Iraque sem uma resolução definitiva da ONU e a própria explosão do prédio da ONU no Iraque, de alguma forma, colocam em xeque esse conceito de associacionismo? Não, a ONU é uma entidade legítima e reconhecida como tal por todos os países. Agora, existem grupos, associações talvez, mas redes terroristas que se colocam à margem do direito internacional e que atuam contra os interesses dos seus próprios cidadãos, porque o terrorismo de fato atinge mais civis, mais pessoas inocentes do que propriamente objetivos militares. O atentado em Bagdá contra o escritório das Nações Unidas é um exemplo disso. A Organização das Nações Unidas era uma entidade neutra dedicada à pacificação e à normalização da vida no Iraque, pós-invasão americana, e, no entanto, foram objeto de ataques. Os grupos terroristas se conformam hoje numa das principais ameaças à paz e à segurança internacional. Bom, Paulo, muito obrigado, então, pela entrevista. É com você, Ana Lu. Obrigada, Floriano. Onde começa a sociedade internacional? Como evoluiu até os dias de hoje? Que eventos marcaram nos últimos séculos as relações internacionais? É o que vamos ver no próximo programa. Até lá!